Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso momento de curadoria da alma. E hoje nós vamos ler um texto que ele é muito forte, por mais que ele seja pequeno na Bíblia, é um livro muito pequeno, mas ele traz ensinamentos profundos para nosso momento aqui de curadoria da alma. E eu queria falar sobre o profeta Naum. O profeta Naum, ele escreveu um livro de 3 capítulos, onde conta a história da cidade de Nínive, que era a capital da Síria na época. A Síria é um povo que conquistou Israel e por muitos anos foi opressor com a cidade de Judá. E nós vemos que a história de Nínive não se acaba ali na história de Jonas. Há um século atrás, Jonas foi à cidade de Nínive, e a gente conhece a história de Jonas. E ali ele pregou que a cidade se arrependesse. E a cidade de fato se arrependeu, voltou ao Senhor e começou a ter novas práticas voltadas para a santidade e para devoção ao nosso Deus. Porém, um século depois, a gente vê a cidade de Nínive, através da leitura aqui do livro de Naum, a gente vê a cidade de Nínive voltando às velhas práticas. E quais eram as práticas que Nínive ali eles faziam e eram deploráveis diante do Senhor? Ele era um povo de uma violência enorme e um povo de uma crueldade enorme. Então, além de eles conquistarem os povos, os assírios, eles também levavam muita crueldade, muita violência quando subjugavam os povos. E isso chegou ao coração do Senhor. Então, quando Naum chega ao povo, ele não vinha mais com uma mensagem igualmente de Jonas, uma mensagem de arrependimento para que se voltassem de fato aos pés do Senhor. A mensagem de Naum já era uma mensagem de firme, já batia o martelo de que o Senhor viria com destruição, porque não aguentava mais tanta violência e tanta crueldade. E um dos versículos que mais nos chama a atenção, que a gente vai ler agora, é o versículo que está no capítulo 1, no versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. E Deus, ele traz, esse versículo é o versículo mais positivo de todo o livro, porque que fala realmente da queda de Nínive, fala por que o Senhor estava fazendo isso, mas esse versículo em especial diz que aqueles que ainda eram fiéis ao Senhor, eles sim seriam o que? Guardado, é um refúgio. Então o Senhor, ele é bom, sim, o Senhor é bom. E ele é um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então quem ainda confiava no Senhor e estava ali adorando o Senhor, seria guardado por ele. Então, quais os ensinamentos práticos que a gente tem em relação à cidade de Nínive? Que em 2 livros a gente vê justamente essa cidade sendo explorada no sentido de o Senhor cuidou da primeira vez e a segunda, quando eles voltam às velhas práticas, qual é o posicionamento do nosso Deus. Eu coloquei 8 tópicos aqui, que são os ensinamentos que a gente pode levar para as nossas vidas também. O primeiro é que Deus é paciente, mas ele não é cego. O Senhor é muito paciente, ele é aquele que a própria Bíblia fala, né, que ele, todos os dias, ele se renova. Então, por mais que o nosso Deus seja paciente, ele nos dê a oportunidade de a gente fazer diferente quando a gente pede perdão, chega um momento que essa paciência não se torna mais paciência, porque ele também não é cego a isso. Ali o povo de Nínive, eles eram eles odiavam a Deus. A prática do pecado para eles era gostoso, era bom. Então você percebia que não existiria mais ali o formato do arrependimento, porque eles não queriam se arrepender daquilo. Então a gente entende que Deus é paciente, mas ele não é cego. Isso também vai para as nossas vidas. Segundo, o mal não dura para sempre. O Senhor estava vendo ali que os judeus estavam sofrendo diante da crueldade dos assírios, né, que comandava a cidade. E o Senhor, ele deixa claro que o mal nunca vai durar para sempre. Então, tudo que você está passando de dificuldade, está sendo oprimido de alguma forma,
alguém foi cruel contigo ou situações te levaram a isso, a um sofrimento, lembre-se sempre, o mal não prevalece para sempre. É extremamente temporário com o nosso Deus. Terceiro, que a proteção no dia da angústia é real. Por quê? Por conta desse versículo que o Senhor é bom e Ele é uma fortaleza no dia da nossa angústia e Ele conhece os que confiam nele. Então Ele nos conhece e Ele vai nos proteger. Quarto, consolo real. Diante desse versículo Ele traz esse consolo que foi real. Houve a destruição de Nínive, porém aqueles que eram fiéis ao Senhor, eles foram guardados. Quinto, muralhas não salvam ninguém. Por quê? Porque o povo assírio era um povo de guerra. E eles eram inteligentes e eram armados até os dentes com guerra. E por isso que eles tinham muitas vitórias. Porém, com o nosso Deus, tudo isso, todas essas muralhas, guerras, inteligência humana, não é nada. Não é nada, porque Ele nos guarda diante do poder dEle, que em comparação com o poder humano, gente, é muito maior. Não tem como comparar, não tem como ter medo de homens se nós temos o Deus, o nosso Deus, e estamos do lado do mais forte. Sempre lembre-se disso. Bom, sexto, a verdadeira força. Estamos do lado do mais forte. Sétimo, você colhe o que você planta. E isso é isso é verdade. Isso é verdade e que a gente entenda hoje. Que tudo que a gente está plantando, a gente vai colher. A cidade de Nínive é exemplo disso. 2 livros com a mesma cidade, com histórias iguais, mas o que é diferente nesses 2 livros é o olhar de Deus para a cidade. Então, tudo aquilo que a gente está plantando aqui, o olhar de Deus está sobre nós. E a gente tem que tomar cuidado, porque um dia pode ser que a graça dele se afaste da gente, se continuarmos no pecado. Mas se houver arrependimento e não houver a volta para o pecado, aí a gente não vai realmente passar por essa angústia. Mas aqueles que plantam só discórdia, destruição e crueldade, o que eles terão de Deus é na mesma medida ou pior do que isso. Então a gente tem que levar em consideração isso sim, que aquilo que a gente está plantando, a gente vai sim colher. E 8 fala que ética é importante, a ética cristã é muito importante para a gente nunca esquecer que nós temos um Deus que Ele é amor, mas Ele também é fogo destruidor. Ele também traz justiça sobre nós e Ele é o nosso Pai também. Então, isso fala muito sobre como é o nosso posicionamento. O posicionamento de Deus sobre as nossas vidas vai ser consequência daquilo que nós entregamos a Ele. Se eu sou uma pessoa que eu entrego devoção, honra, glória e somente a Ele, nós teremos o amor dele. Mas se eu entrego somente mentira, discórdia, destruição, contenda, isso tudo, fala também do nosso momento de ontem, sobre provérbios que a gente leu. Então, é essa destruição que a gente vai ter da parte do Senhor, porque Ele é um Deus justo e Ele dá segundo a medida que a gente plantou. Amém por isso? Então, essa é a nossa curadoria de hoje. Espero que você traga esse ensinamento para ti, nesse sentido mesmo, de que, poxa, então Deus está me guardando no dia da angústia, Ele está enxergando tudo que está acontecendo. E se por um acaso você aí é um assírio, se converta. Se converta porque o dia da justiça pode estar chegando na sua vida. Enfim, tem esses 2 lados, eu acho importante abordar, para que a gente nunca se esqueça de que a gente tem que estar sempre em vigilância, sempre seguindo as ordens, os mandamentos e sempre voltar à palavra, para que a gente não caia na destruição do nosso Deus. Bom, um beijo para vocês, até a nossa próxima curadoria da alma. Tchau, tchau.